Que a bênção de Deus esteja sobre sua vida e que o amor de Deus permaneça fortalecido em você e que em todo tempo você esteja firmado, andando na presença de Deus. Se você pode, leia Daniel 9 comigo, no capítulo 9, versículo 1. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não temos ouvido aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê nesse dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa de sua prevaricação. Se você pode, vá ao versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana, para acessar o sacrifício e oferta de manjares, e sobre as das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que tem nas mãos as ricas e poderosas bênçãos para nos abençoar. Hoje eu quero tratar de um assunto um tanto quanto interessante e muito importante para todos nós. Algumas reflexões sobre o livro de Apocalipse. A partir de hoje, eu quero iniciar uns assuntos a respeito desse livro, que eu já tinha falado que iria iniciar. E hoje nós começamos. O fim dos tempos sempre despertou nas pessoas uma curiosidade, um sentimento, para alguns também um pavor. Tem pessoas que têm medo desse tempo, porque talvez viveram ou estão vivendo dissolutamente da maneira que querem e estão na dúvida. Tem pessoas nesse exato momento na dúvida se a verdade é realmente verdade. Eu quero te dizer que a verdade é a verdade. Estou falando da verdade bíblica, da verdade da palavra de Deus, da verdade que ninguém pode refutar por ser verdade. Toda verdade relativa é refutável, mas a verdade absoluta, que provém da própria verdade, da fonte da verdade, que é Deus, ninguém pode refutar, né? Desde que o apóstolo João teve a visão do Apocalipse na ilha de Patmos, muitos estudiosos têm se dedicado ao longo dos séculos a desvendar os segredos que permeiam a revelação. Fica todo mundo buscando concordâncias ou discordâncias, porque na pesquisa o que se busca até apurar a verdade, a gente tem que deletar um bocado de coisas, e os estudiosos, os teólogos, buscam isso, né? Fazer um enxugamento daquilo que pode ser refutado e colocar em voga aquilo que verdadeiramente é e que será o que vai acontecer. E é disso que nós queremos falar aqui nessa hora. Muitos estudiosos têm se dedicado ao longo dos séculos a desvendar os segredos que permeiam a revelação, o Apocalipse. Com isso surgiram naturalmente diferentes posições, uma daqui, outra dali, e ao longo do caminho. A principal razão
dessas diferenças está na origem bíblica do Apocalipse. Desse modo, onde tudo começou. A pergunta, e de que forma tudo terminará? Isso são coisas que nós queremos saber, né? E nós que supostamente já sabemos, precisamos nos aprofundar mais, porque a verdade aqui é absoluta. São as perguntas que precisamos responder se quisermos, de fato, compreender a vontade de Deus para os últimos dias. Os preteristas interpretam que os acontecimentos registrados no livro de Apocalipse já aconteceram nos primeiros séculos depois de Cristo, né? Essa ideia preterista. O preterismo é a metodologia mais popular para o exame do Apocalipse e dos livros proféticos do Antigo Testamento entre os eruditos críticos. Essa escola é também conhecida como a contemporânea história. O grande erro deles é que entendem que a grande maioria das profecias, ou todas, se cumpriram na destruição de Jerusalém em 70 DC. Aí está um problema, né? Na realidade não é, e nós vamos provar isso aqui. Entendem que a grande maioria foi nos anos 70. O preterismo opõe-se a outras 3 correntes de interpretações das profecias, sendo elas o idealismo, o historicismo e o futurismo, né? Nós vamos deixar isso aqui bem claro. O idealismo é a teoria filosófica em que o mundo material, objetivo, exterior só pode ser compreendido plenamente a partir de sua verdade espiritual, mental ou subjetiva, né? Que coisa. Historicismo, conjunto de doutrinas filosóficas que buscam fazer da história o grande princípio explicativo da conduta dos valores e de todos os elementos, arte, filosofia, religião e etc., da cultura humana. Historismo, o futurismo, movimento artístico e literário que surgiu oficialmente em 20 de fevereiro de 1909, portanto no século XX, com a publicação do manifesto futurista pelo poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro, da França, que todos, né, que assistem os canais de televisão ouvem e veem comentário desse jornal que persiste ainda. Os adeptos do movimento rejeitam o moralismo e o passado, e suas obras baseiam-se fortemente na velocidade e nos desenvolvimentos tecnológicos do final do século XIX. Isso aqui tem uma relativa contemporaneidade, porque de lá para cá, falo relativa dado o que era e o que é, né? É claro que uma linha leva, se pegarmos na ponta da linha de onde começou até aqui, vemos uma evolução brutal, onde a tecnologia ganhou um lugar no mundo que na realidade não retrocederá a menos que Deus queira, porque só Deus pode barrar esse evolucionismo tecnológico e que tem suas vantagens para o bem e tem também as suas malignidades, porque a partir do momento que uma pessoa se deixa ou mergulha nesse oceano tecnológico, buscando aquilo que lhe satisfaça em detrimento do que Deus quer, aí o perigo é muito grande e muitas pessoas já mergulharam, né, como Narciso da mitologia, e que certamente não retornarão, porque não terão como voltar mais, como retroceder. E isso nós veremos um pouco à frente também. Os primeiros futuristas europeus também exaltavam a guerra e a violência, né? Então esse futurismo, ele avançou, infelizmente, né? Desde lá passamos pela Primeira, pela Segunda Guerra, e estamos perto de uma guerra que irá exterminar tudo. Mas isso é coisa que veremos também à frente. No entanto, o cumprimento de algumas profecias não faria o menor sentido naquela época. É por isso que quem se baseia que tudo aconteceu até o ano 70 da era cristã e que tudo teria terminado ali, está, a meu ver, redondamente enganado e precisa procurar um pouquinho mais de
de esclarecimento acerca disso. Está reservada, segundo a ideia que aqui defendemos, para os dias atuais, ou seja, o tempo em que você e eu vivemos. Para descobrir a origem do Apocalipse, bem como definir a época de seu cumprimento, analisaremos o capítulo 9 do livro de Daniel, que contém os principais fundamentos bíblicos sobre o fim dos tempos, o que nós demos uma palhinha aqui na leitura agora. Sem entender esse texto, que descortina o futuro da humanidade, corre-se o risco de cometer uma série de distorções teológicas. Aquilo que se aventura a querer fazer premonições, predições, como algumas autoridades do passado, não vou citar nome para não ser indelicado, até de denominações bem firmadas hoje no Brasil, que anunciaram a volta de Cristo para tal, e que foi tudo mentira, e a Bíblia continuou sustentando que é mentira, porque quando disser ei-lo aqui ou ei-lo ali, é mentira, é engano, e ninguém tem autoridade nenhuma para prever com exatidão o dia da volta de Cristo. Então aqueles que se arriscaram nisso ficaram envergonhados, né? E tantos quantos que se arriscarem ficarão envergonhados. Entretanto, nós temos elementos para dizer que a volta de Cristo não está longe, né? É o que veremos. A opinião aceitável é que Daniel 9 constitui a maior profecia escatológica descrita na Bíblia, pois é a única que tem data de cumprimento. Há muitas profecias na Bíblia que já tiveram o seu cumprimento, mas nenhuma delas tem data comprovada de início e fim. O livro de Daniel tem início e fim. Daí requer interpretações acuradas, buscas, né, incessantes na leitura e saber fazer muita conta, talvez nem tanta conta, mas o mínimo, para se chegar a alguns números que nós apresentaremos aqui também, para que você tenha uma introdução, já que eu vou falar desse assunto umas 7 ou 8 vezes em todas as quartas-feiras, todas as sextas-feiras, e tenho certeza que Deus vai nos capacitar a cada dia mais, porque Ele é todo poderoso. Além disso, o livro de Apocalipse foi todo inspirado nesse texto. Vejamos o que ele diz. 70 semanas são decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. É nisso aqui que eu quero que você preste bem atenção, porque esse livro requer que nós estejamos acompanhando o tempo inteiro, sem piscar, para que nós possamos entender aquilo que está aqui. Depois das 72 semanas, ungido será morto. Isso aponta para quem? Quem era ungido? Jesus Cristo. E já não haverá lugar para ele, porque a cidade foi destruída. Não tinha mais nada lá. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Estou falando da Bíblia, do livro de Apocalipse. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Daniel 9, 24 até 26. Você encontra aquilo que estamos falando. Foi por isso que ele orou ao Senhor, clamando por misericórdia, pois entendia que aquele período se aproximava do fim. A cidade de Jerusalém estava desolada, estava arrasada, como muitas vezes isso aconteceu. O templo destruído, agora que o cativeiro estava terminando, qual seria então o futuro de Israel? Estava às beiras de acabar o cativeiro, qual seria o futuro? Quem estaria lá para receber aquele povo? Com que ares, né? Com que amistosidade eles seriam recebidos?
Mas nós vemos aqui. Durante 21 dias, Daniel clamou ao Eterno pedindo uma resposta sobre o destino do seu povo. Esse homem foi para o jejum, entrou diante de Deus, e no final dos 21 dias, Deus o alcançou, Deus mandou o anjo até a ele, que foi antagonizado pelo príncipe da Pérsia, que é entidade demoníaca, que estava lutando para que o anjo do Senhor não viesse a Daniel, mas ele chegou lá para ouvir aquilo que Daniel estava falando e para falar com eles coisas tremendas que só de Deus poderia vir para a vida desse profeta, que estava agora diante de uma situação muito grande, recebendo uma palavra que iria impactar todo mundo e que tem impactado e que está prestes também a terminar tudo isso. Porque haverá um momento em que todas as coisas que nós vemos, a forma que nós vemos, a forma que conhecemos, desaparecerá. A tecnologia, a ciência de um modo geral, todo o conhecimento, tudo isso diante de Deus é a mesma coisa que lixo, porque Ele está acima de tudo isso. Entretanto, ele não imaginava que a revelação trazida pelo anjo Gabriel seria tão profunda e abrangente, muito além do término dos 70 anos da Babilônia. O anjo precisou ampliar a visão de Daniel para que ele pudesse contemplar a linha histórica do povo judeu como um todo até o fim dos tempos. O conhecimento humano, por mais elevado que ele seja, quando entra na esfera do conhecimento espiritual, quando entra diante de Deus, para que nós entendamos alguma coisa, Deus tem que ampliar a nossa mente, aguçar a nossa percepção, a nossa capacidade de entendimento, para que nós possamos entender aquilo que Ele está falando. Quantas pessoas que quando ouvem falar de Apocalipse, para ela é a mesma coisa que está falando de galinha, de boi ou de qualquer outra coisa. Porque não entende, a capacidade de raciocínio dentro daquela área é zero. Uns porque desprezam o conhecimento, e isso é terrível para a vida de qualquer ser humano. Outros simplesmente porque desprezam qualquer coisa que fala e se refere ao nome de Deus. E isso também tem julgamento próprio. Então, com essa ampliação da visão de Daniel, para que ele pudesse contemplar a linha histórica do povo judeu como um todo até o fim dos tempos, que segredos foram revelados na profecia do anjo Gabriel. Quais foram os segredos? 70 semanas estão decretados. A expressão hebraica usada pelo anjo para definir semana foi Shabua, que significa literalmente 7. Não tem nada desconexo na palavra de Deus. Portanto, não se trata da semana como o conjunto de 7 dias, como estamos acostumados a ter no calendário. Nosso calendário é a semana de 7 dias, mas uma semana para Deus são 7 anos. É isso que cada um de nós temos que entender. Quando se fala em semana na Bíblia, uma semana tem 7 anos. Na realidade, o anjo está dizendo 70, ou seja, 7 estão decretados para o seu povo e a sua santa cidade. Certamente seria um tempo muito maior do que apenas 7 anos. Assim, podemos concluir que Gabriel fazia menção do período até o fim dos tempos. Nessa linha de raciocínio, nessa linha de entendimento, nessa linha do Apocalipse, haverá um momento, querido, em quando que vai ser dada a largada para o cumprimento dessas 7 semanas. E a partir dali, aquele que é cristão vai ficar muito mais fervoroso. Eu sugiro que já comece a ficar desde já. Aquele que não é, deverá correr para ser. Agora, aquele que está disposto a ser servo do anticristo, do demônio, e ir para o inferno, também vai ter que tomar uma decisão, porque chegará um momento em que a decisão, por qualquer lado, não será mais uma coisa de opcional.
mas será imposta a cada ser humano. De que lado você quer estar? Do lado do anticristo, receber sinal da besta, e ao receber o sinal da besta você se torna totalmente imprestável para Deus, porque a sua mente acabou, não existe mais nenhum pensamento, nenhum raciocínio lógico na sua mente com relação mais a Deus, e você está totalmente por fora. Não é porque Deus te sentenciou, é porque você fez uma escolha errada, que lançou a sua vida para sempre no inferno. Essa é a grande verdade. Então temos aqui que segredos foram revelados ao anjo Gabriel. Nós acabamos de ver. Certamente seria um tempo muito maior do que apenas 7 anos. Assim podemos concluir que Gabriel fazia menção do período até o fim dos tempos, sobre o seu povo e sobre a sua cidade. Vejamos um pouquinho. A quem se destinava aquela profecia? Ao povo contemporâneo de Daniel, ou seja, aos judeus que viviam no cativeiro da Babilônia, pois as tribos do norte de Israel haviam sido capturadas pelos assírios e nunca mais retornaram. O que nós podemos inferir disso é que há momentos em que Deus está falando e que se uma nação inteira, Deus estava sempre falando para a nação. Deus fala de maneira particular, como mandou falar com Daniel, mas estava falando com ele acerca de uma nação. Então Deus tem um cuidado muito grande antes de dar uma sentença, porque a partir do momento que ele sentencia alguma coisa, já não há o que fazer, porque ele é a própria justiça e ele não erra. Quando ele dá a sua palavra está permeada, está carregada de justiça, de amor, mas de muita severidade também. É por aí que as pessoas deveriam entender que com Deus não se brinca, porque Deus é poderoso. Então, a quem se destinava aquela profecia? Ao povo contemporâneo de Daniel, ou seja, aos judeus que viviam no cativeiro da Babilônia, pois as tribos do norte de Israel haviam sido capturadas pelos assírios. Assírios jamais, nunca mais retornaram. E qual era a cidade de Daniel? Jerusalém. Isso reforça que o anjo estava profetizando o que aconteceria com os judeus e com Jerusalém nos últimos dias, a fim de acabar com a transgressão. Presta bem atenção nisso. Que pecado havia levado Israel para o cativeiro? Qual era o pecado? Por que 70 anos ali de sofrimento? Antes de os babilônios invadirem Jerusalém, os judeus estavam contaminando a fé em Deus com os rituais pagãos, exatamente o que está acontecendo hoje. As pessoas deixam de adorar o Deus verdadeiro para se prostrar diante de ídolos, para se prostrar diante de animais, praticar aberrações, e o juízo de Deus vem. O juízo de Deus vem. E não adianta a pessoa depois dizer, mas o que mal eu fiz a Deus para sofrer? Todos os males você praticou. Porque a justiça de Deus é que está dando essa sentença agora. E digo mais, Deus não tem prazer nenhum que ninguém se perca, que ninguém receba o sinal da besta para morrer. A verdadeira morte considerada pelo Senhor não é a morte biológica que é todo homem está fadado a essa morte, está sentenciado ao homem, está ordenado a morrer uma única vez, vindo logo após o juiz. Não é essa morte, ele fala da morte espiritual, aquela que separa o homem definitivamente de Deus e que não há mais retorno. Porque quem deu a sentença, ou quem ratificou a sentença da escolha, foi Deus. Porque Deus não pode escolher que você vá para o céu. Ele te dá gratuitamente a salvação, tanto é que o Filho de Deus já veio, morreu por mim, por você, mas ele não pode te obrigar a colocar uma coleira no seu pescoço e falar com você assim, você vai comigo para o céu porque eu te quero lá e pronto, acabou. Nunca ele vai fazer isso. Nunca.
Aliás, eu sempre digo isso, que para ir para o céu, ninguém é obrigado, mas ir para o inferno é obrigado. Você vai arrastado, você vai chorando, você vai lamentando, você vai xingando, você vai de qualquer forma, mas que você, hipoteticamente, a quem interessa, você vai. Por quê? Foi escolha sua, Deus ratificou sua escolha. O pecado leva o homem ao cativeiro. Quantos homens estão no cativeiro? Quando eu falo de homem aqui, estou falando do gênero humano, englobando a todos. Quantos estão no cativeiro agora porque viveram a vida inteira pecando contra Deus de maneira assintosa, maldizendo a Deus, que já deu prova mais do que cabal de que o Senhor te ama e que Ele pretende que você esteja com Ele. Mas há algo dentro de você, querido, que é triste, que é terrível, que é o seu livre-arbítrio, que pode... O seu livre-arbítrio pode te sentenciar, porque a partir do momento que você falar que não quer Deus na sua vida, você quer o diabo. Todavia, depois do cativeiro, os judeus nunca mais adoraram falsos deuses. Foi nesse modo que cessou a transgressão citada pelo anjo. Dar fim ao pecado e expiar as culpas. É aquilo que todos nós deveremos fazer. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que injustiça? Aquela que há em nós, que nós praticamos. Ele nos purifica de toda essa injustiça e nos torna justos pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça e bondade. Mas eu deverei reconhecer a minha posição diante de Deus, de homem pecador, porque só com confissão de pecados é que você será perdoado. Não tem como. Se você não se arrepender, você nunca será perdoado. Porque o único que pode perdoar é Jesus Cristo. Ninguém mais pode perdoar os seus pecados. Quem a Bíblia afirma categoricamente que expiou os nossos pecados? Jesus Cristo. É uma afirmação definitiva, peremptória. Foi Ele que atraiu para si todos os nossos pecados e acabou com eles ali na cruz do Calvário. Ele pagou a nossa dívida, a dívida impagável para qualquer ser humano, para qualquer outro ser. É por isso que Jesus Cristo é o único Senhor absoluto. Absoluto. Não existe concorrência para Jesus. E aquele que achar que tem, é porque ele está perdido no seu raciocínio, na sua interpretação, na sua vida espiritual, e está perdido para ir ao ponto de ir morar no inferno. Porque ele desmerece ou recusa aquele que é o único Senhor e capaz de lhe dar a salvação. Portanto, o anjo Gabriel estava revelando a Daniel quando seria a vinda do Messias. Inclusive, definindo a data em que ele seria sacrificado no Calvário. É por isso que o livro de Daniel ele tem tempos, ele tem datas. Então, a leitura acurada faz que as datas apareçam, faz que tudo fique claro, porque o Espírito de Deus está pronto para clarear tudo isso. Agora podemos entender porque essa é a maior profecia do mundo. Cada frase dela tem um significado inestimável e revelador. Religião nenhuma fora de Cristo tem revelação de nada em relação a Deus. Porque só a palavra de Deus revela Cristo Jesus como Senhor de todo gênero humano. Mas, infelizmente, nem todo gênero humano quer a salvação que está em Cristo. Para trazer justiça eterna, aqui é uma referência ao milênio, um tempo futuro, quando Jesus governará o mundo todo com justiça e juízo. Ele trará justiça e juízo. E nós vamos ver isso aí um pouco mais à frente. Para cumprir a visão e a profecia. Isso significa que todas as profecias do Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento
após o que? A vinda de Cristo Jesus. Tudo que era falado a respeito de Cristo lá atrás, tem muitas pessoas que acham que Jesus Cristo é só falado no Novo Testamento, mas todo o Velho Testamento aponta para a pessoa de Cristo. É porque é o ápice de todos os acontecimentos, é o ápice da derrota do anticristo, do falso profeta e da besta. É com Cristo destruindo essa tríade maldita. É isso que nós temos que entender naquilo que Deus está falando e fazendo para conosco nesses dias. Isso significa que todas as profecias do Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento. E o alvo principal, onde desemboca tudo, onde tudo termina, é em Cristo Jesus. Sabe por quê? Ele disse assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isso quer dizer que nele começou todas as coisas e nele também termina todas as coisas. E quando nós falamos que termina todas as coisas, não é fim para aquele que serve a Deus, mas é começo para aquele que serve a Deus. Aquele que anda na verdade da sua palavra. É começo, é vida eterna, ao lado daquele que veio gratuitamente morrer por nós, sendo nós pecadores, e não dando valor a isso até que um dia, aleluia, o Espírito de Deus entrou em nossos corações e nos deu a salvação pela graça, por misericórdia, porque mérito nenhum homem tem para que Jesus morresse por ele. O que eu digo para vocês, queridos, continuem firmes na presença desse Deus, porque vale a pena estar firmado na palavra de Deus, porque Ele garante o nosso tesouro. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a minha vida, a sua vida está escondida em Cristo, nas mãos dEle, no poder dEle, no cuidado, no carinho, no amor dEle. Permaneça. O lugar santíssimo só existia em um local no templo de Jerusalém. Pensemos nisso. A história relata que o segundo templo, escuta bem isso, foi destruído em 70 DC sob o comando do general romano Tito. Infelizmente, para nossa vergonha, tem o arco de Tito, lá em Roma, dando prova para aquele que não crê nisso, né? Dando prova cabal disso, da vitória acachapante que ele teve contra o povo de Deus naquele período. Mas quer que eu te diga uma coisa? Em tudo, a mão de Deus estava presente, porque a partir do momento que Deus nos avisa do que devemos fazer e nós deixamos de fazer, aí nós estamos cometendo pecado e não dando ouvidos àquele que reiteradamente, recorrentemente tem nos orientado, nos abençoado, nos protegido, nos guardado e nos incentivado, nos aparelhamos de tudo que nós precisamos para fazer. Quando Deus requer algo de nós, querido, Ele já nos deu a capacidade, sabe por quê? Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, tanto a vontade quanto a capacidade de realizar aquilo que Ele está colocando em nossas mãos. Se Ele te comissionou a fazer uma coisa, você não deve ter medo, porque Ele já te deu as ferramentas necessárias para isso. E Ele é o Senhor para cumprir a sua palavra é a verdade. Por isso permaneça na verdade da palavra que é Cristo. E Ele vai te esclarecer a cada dia. O que significa que para a profecia se cumpra, um terceiro templo terá de ser construído. Querido, olha, isso aqui é um marco. É um marco que todo aquele que estiver capengando, olha, nós estamos prestes a que isso comece a acontecer. Vamos lá. Quase todos os utensílios, olha isso aqui. Olha isso aqui. Quase todos os utensílios do novo templo, a menorá de ouro, as vestes sacerdotais e os demais objetos já foram reproduzidos e estão guardados sob a supervisão do Instituto do Templo em Jerusalém. Então, querido, olha, está faltando
praticamente só o templo ser reconstruído. Isso ali será um marco onde aquele que está antenado, eu sugiro a você, querido, corra para Cristo. Corra para Ele, corra para os braços dele. Porque só Ele poderá te livrar. Tem duas pessoas que podem te livrar. A primeira é Jesus Cristo, Ele pode te livrar. E a segunda pessoa é você. Sabe por quê? Você tem que se deixar livrar. Ele não impõe. Não estamos falando aqui de religião. Não estamos falando de rituais. Estamos falando da verdade pura e simples, que é Cristo Jesus e que é o único que tem poder para te dar segurança no futuro, quando tudo aqui acabar. Quando tudo finalizar aqui, só Ele pode te garantir paz. E não há outro que possa fazer isso. Então todos os utensílios já estão prontos, já foram reproduzidos, são guardados sob a supervisão do Instituto do Templo, em Jerusalém. Só falta a Arca da Aliança. Daqui em breve nós ouviremos falar disso também, queridos. Esta é uma prova irrefutável de que os judeus ainda esperam a vinda do Messias. Por isso o terceiro templo será erguido. O templo já foi construído 2 vezes e destruído. Na construção do terceiro templo, levante os seus olhos, os seus ouvidos, porque Jesus está às portas. A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. Presta atenção, o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém em 586 a.C., destruindo toda a cidade. O templo ficou em ruínas e praticamente todo o povo foi levado cativo para a Babilônia. Quase todos. Sabe o que sobraram lá? Sabe o que sobrou lá? Sobrou velho, pessoa que não estava aguentando andar. E crianças, coisas assim, que não poderia causar nenhum mal. Mas as mulheres eram levadas para a servícia sexual, os jovens para a escravidão, para a mão de obra. Então, queridos, é um tempo terrível quando uma nação é despojada do seu capital mais precioso, que é o capital humano, que são as pessoas. Por isso, concentre-se na palavra de Deus, naquilo que Deus tem falado para você, porque não vem as pessoas me dizerem que não tem ouvido disso nem daquilo. A palavra está sendo pregada. Está sendo pregada. E aquele que se perder vai se perder porque quis. Né? Nesse sentido, a primeira ação da profecia trata da libertação dos judeus, a fim de que eles restaurem os muros de Jerusalém e reconstruam o templo por intermédio de Neemias e Esdras. Estamos falando desse tempo, quando o templo foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C., antes de Cristo. Isso aconteceu em 444 a.C., quando o rei Artaxerxes, Longimano, ordenou que os judeus retornassem para a casa de Neemias. Neemias 1, do 1 ao 8, vai falar disso. Se quiser, tome nota aí. Chega o fim do cativeiro da Babilônia, até que o príncipe venha. Haverá 7 semanas, as primeiras 7 semanas da profecia, ou 49 anos, engloba o tempo deste decreto de Artaxerxes até a restauração do templo. No entanto, foi um período muito difícil para os judeus. Assim que eles voltaram para Jerusalém, houve muita resistência dos moradores que ocuparam a terra durante o cativeiro. Imagina uma nação elevada para o cativeiro, passa 70 anos ali sofrendo, sendo maltratado, com saudade da terra mãe, da pátria amada, da pátria querida, onde eles tinham a oportunidade de cultuarem a Deus no templo. E agora presos, tratados como animais, como cidadãos de última categoria. E aí acaba
esses 70 anos eles têm que voltar. Só que a terra agora está ocupada por pessoas que já ocuparam ali por 70 anos e vai haver, então, uma resistência muito grande para que aqueles outros que estão chegando ocupem, talvez, aquele pedaço de terra que ele era de propriedade naquele período. Neemias e Esdras enfrentaram uma oposição obstinada de 2 espíritos de porco que ali estavam, chamados Sanbalate e Tobias, e de tantos outros que não queriam ver a cidade santa ser erguida novamente. Esses indivíduos haviam tomado posse e de forma assim assintosa. Eles queriam que a cidade não fosse mais erguida, que a normalidade viesse para aquele local com a possibilidade da adoração ao Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, nós temos Sanbalate e Tobias em toda a época da era cristã. Nós temos isso também, nos dias atuais. Quantas pessoas que não querem que a obra de Deus vá à frente? Fazendo boicotes, não querendo participar. Mas isso aí, olha, vai praticando isso. Vai praticando isso, que você vai ver onde é que isso vai dar, né? Criando situações de dificuldade onde não existe dificuldade. Quantas pessoas antes dessa pandemia estavam fazendo onda? Ah, não vou à igreja hoje não, porque não sei o quê. Inventava 1001 desculpas. E as mais esfarrapadas desculpas para não ir ao templo. Hoje você tem a oportunidade de não ir. E quem sabe, se o seu coração, querido, não está ardendo pela volta do culto presencial ali com todos os irmãos, e sem restrição de distanciamento e coisas assim, se o seu coração não está ávido por isso, você nunca foi um servo de Deus, nunca teve um momento íntimo com Deus. Estou afirmando isso, não estou especulando, não. Se o coração daquele povo que estava no cativeiro ardia de vontade de voltar ao templo para cultuar a Deus. Estava ardendo, o chicote estava no lombo deles, porque durante o período que eles estavam ali no cativeiro, era ordem de Deus e era justiça de Deus sobre eles, porque eles estavam adorando ídolos, malditos, no lugar de Deus. E Deus não tolera isso. É bom que se diga, bendito seja o nome do Senhor. Esse período, então, termina com a morte do ungido. O anjo Gabriel estava revelando a Daniel que o príncipe de Israel, Jesus Cristo, morreria precisamente após as 69 semanas. Mas quantos anos essas semanas representavam? O ano do calendário anual, ou ano solar, tem 365 dias. Presta atenção nisso. E algumas horas, ao passo que o ano bíblico tem 360 dias. Mas é possível provar essa teoria na Bíblia? É claro que é possível. Compreendemos como a conta é bem simples. Presta atenção, Gênesis 7:11 afirma que, presta atenção nisso, que o dilúvio começou aos 17 dias do segundo mês. Em seguida, no capítulo 8, versículo 4, lemos que o fim do dilúvio ocorreu 150 dias depois, aos 17 dias do sétimo mês, totalizando um período de 5 meses. O dilúvio durou isso. As chuvas terminaram antes, mas até que tudo cessasse, deu 150 dias, ou seja, 5 meses. E tem mais. Agora, se dividirmos o total de 150 pelo total de 5 meses, o resultado será 30 dias, a duração de um mês, o quê? Bíblico. É isso que nós temos que olhar e observar bem. Para finalizar, se multiplicarmos 30 dias por 12 meses, chegaremos ao ano de 360 dias. Não tem erro, não tem equívoco. Essa foi a palavra, foi baseado nessa palavra que o anjo Gabriel falou com Daniel. Nesse tempo,
apresentando esse tempo. É por isso que tem data. Isso se mantém até hoje entre os judeus para compensar a diferença do calendário oficial. Os rabinos fazem um ajuste a cada 19 anos. Estamos para concluir essa primeira parte dessa mensagem, que nós deveremos falar desse assunto de 6 a 8 vezes, para que nós entendamos quem nós somos, qual é o momento em que estamos vivendo e os acontecimentos que estão à porta para acontecer e o que vai acontecer com cada um. Os servos de Deus, aqueles que têm fidelidade com o Senhor, se mantenham na fidelidade. É por isso que a Bíblia fala assim: aquele que está limpo, limpe-se ainda. E aquele que está sujo, aquele que já... A tendência, irmãos, olha bem. A tendência, sabe o quê? Aquele indivíduo que anda questionando tudo da palavra de Deus, naquele relativismo. Porque isso que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Isso é conversa fiada. A verdade é única. A verdade é uma só. Não existe duas verdades sobre dois assuntos. Existe uma verdade. Existe uma palavra de um lado, outra do outro, e no meio está a verdade. Cristo é verdade. Procure por Ele, que você estará com a verdade. Portanto, o anjo Gabriel estava considerando em sua profecia que um ano contivesse 360 dias. Bendito seja o nome do Senhor. O relato da tribulação, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, também define o ano com 360 dias. O texto de Daniel 9, de 24 a 27, afirma que o governante virá. Quem é esse governante? Irmãos, estamos prestes. Já tem muito tempo que se fala da nova ordem mundial. Tem muitos governantes que já estão pedindo, até o Papa já está para anunciar um líder mundial. Tem muito tempo que isso vem sendo falado. Tem pessoas que pensam que... A internet, irmãos, que é uma bênção. A internet é uma bênção, né? Se você é uma bênção, tudo que você puder manusear também é uma bênção. Mas a internet já colocou na mente das pessoas uma ideia de fake news, o seguinte, que tudo que aparece lá na internet, isso aí é coisa de internet. Mas procure aqui a Bíblia. Porque isso aqui é da rede, sabe de onde? Do céu. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso não é da rede mundana, eletrônica, não. Isso aqui é do céu, ó. Então, o relato da tribulação, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, define o ano como 360 dias. O texto de Daniel 9, 24 a 27 afirma que o governante virá. Ele está chegando aí. Ele já está às portas aí, o governante. Aquele que regerá esse mundo com dureza, com cetro de impiedade, de desamor, de terror. Então você, querido, é hora de você passar a pensar assim como eu. Passarmos a pensar naquilo em quem Deus é e o que Ele estabeleceu para esses tempos que nós estamos. Para entrar, nós já estamos nesse princípio de dores, a coisa já foi dada largada. Eu quero que você entenda bem isso, né? Então, concluindo, o texto de Daniel 9, de 24 a 27, afirma que o governante virá, ou anticristo, perseguirá os judeus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. No meio da última semana. No meio, certinho, da última semana de Daniel. Então abre os seus olhos, que nós abramos os nossos olhos, para que ele possa nos esclarecer. Os textos de Apocalipse 2, de 4 a 7 e 13 a 5 corroboram que a perseguição ao povo judeu
causada pelo anticristo durará 42 meses ou 3 anos e meio. Para concluir, Apocalipse 12:6 define que esse mesmo período será de 1.260 dias, 3 anos e meio. Assim, fica mais que provado que o ano bíblico se estende por 360 dias. Agora sim podemos fazer as contas e entender a divisão das 70 semanas de Daniel. 7 semanas equivalem a 49 anos, 72 semanas a 434 anos. A última semana representa a tribulação. Então, aquele que tem ouvidos, que ouça. Querido, eu quero louvar a Deus pela sua vida, que a mão de Deus esteja estendida sobre você, que você abra o seu entendimento, para que Deus possa colocar a cada dia, como Ele tem procurado fazer, disponibilizar para você o conhecimento, usando pessoas simples como eu, usando outros mais sábios como muitos. E eu faço uma menção aqui de uma pessoa a quem eu tenho uma admiração muito profunda, apesar de não conhecê-lo, mas estou me valendo daquilo que ele tem compilado ao longo de 37 anos do estudo do livro de Apocalipse, que é Lamartine Pozzella. Faço essa menção honrosa, porque em muitos casos tenho tido você, se você puder ver isso que eu estou falando, você sabe qual é o texto que está aqui, de compilação sua, de estudos seus, e que eu te admiro muito, e que Deus abençoe sua vida, e que guarde você, e que mantenha a sua vida como esse professor de excelência que você é. Que Deus te abençoe e te proteja, que a graça de Deus recaia sobre vocês, abençoando, guardando e livrando as suas vidas. Eu quero orar pelo irmão da Juliene, Edmar Pereira.